a todos, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Governança Clínica em Ação. Eu sou o professor Gil Guimarães e hoje nós vamos dar início a uma série de podcasts relacionados aos módulos de especialidades com os quais a gente organizou a nossa capacitação em governança clínica. São 5 módulos e cada um vai ser tratado por um podcast específico, no qual a gente vai trazer especialistas que vão discutir os temas específicos de cada especialidade. Iniciando hoje, então, pelo módulo 1, cujo tema é Fundamentos da Governança Clínica. E, como especialista de hoje, a gente tem o prazer de trazer novamente para o nosso convívio o Dr. Rodrigo Vieira, o qual já ministrou um webinário para nós, dentro dessa capacitação, falando sobre governança clínica. Então, obrigado, Rodrigo, pela tua presença novamente e pode ficar com a palavra para dar o seu boa tarde. Boa tarde, Gil. Boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer enorme estar com vocês de novo e hoje falar de um tema que é talvez o tema mais importante aí das organizações de saúde atualmente, que é a governança clínica. Então, um prazer falar desse tema com vocês aí. Espero que seja muito proveitoso. Muito obrigado. Aí, Rodrigo, como eu disse, você já deu um start, né, uma introdução sobre o assunto, até um pouco mais que uma introdução, já conversou bastante no webinário. E aí, os módulos, esses podcasts dos módulos, a intenção deles é sempre ter um texto base, né, um conceito base, em que a gente vai tratar talvez um pouco mais aprofundadamente. Né? Então, a gente tem o texto base lá no ambiente virtual de aprendizagem e a gente vai tratar o termo governança clínica e fundamentos da governança clínica também baseado em cima do que esse texto base nos traz. Então, a primeira ideia, a primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre excelência e segurança. Né? Então, a ideia do módulo é estabelecer as bases conceituais e as práticas para implementação. Né? O pessoal que está nos assistindo, o pessoal das instituições de saúde, eles têm interesse, obviamente, de saber como implementar isso e de entender como isso vai afetar o dia a dia dessas organizações. Então, o nosso objetivo no final é que todo mundo tenha essa compreensão sistêmica desses princípios e como aplicar isso no dia a dia. Né? Então, começando então, Rodrigo, como é que fica a sua definição dentro desse conceito, principalmente de excelência e segurança? Vamos lá então, Gil. A governança clínica, ela é o sistema pelo qual as organizações de saúde conseguem atingir, de fato, a excelência e segurança. Então, a excelência e segurança são onde a gente está mirando, né? Onde a gente quer chegar, e a governança clínica é um modelo que permite que isso aconteça. Assim. Então, isso parte de alguns pressupostos assim, que a gente tem que entender bem. É que, primeiro, excelência e segurança e uma boa governança clínica não acontecem por acaso. Então, os bons resultados eles são frutos de bons processos e de bons desenhos de modelos assistenciais. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também é que não basta também a gente ter só talentos, assim, né? Ter pessoas muito talentosas, ou pessoas dedicadas, ou pessoas bem intencionadas, né? Assim, se a gente não conseguir agregar essas pessoas num objetivo comum e num desenho de processo que faça sentido e que seja eficiente, a gente também não consegue, no final das contas, atingir excelência e atingir um nível elevado assim, de segurança para os nossos pacientes, ainda mais de forma custo-efetiva, né? Então, em última análise, o que a gente está falando aqui é que para que a gente consiga atingir, colocar o paciente no centro, em primeiro lugar, e promover para esse paciente uma assistência de fato de excelência, de fato segura e custo-efetiva, a gente precisa desse negócio chamado governança clínica, que é o como, né, o meio pelo qual a gente atinge esses resultados. E aí a gente vai discutir para frente que isso tem a ver com alguns pilares e com a organização de cada local, de cada instituição de saúde, de uma maneira que permita que isso aconteça.
Muito bem. Então, já que você abriu essa conversa, vamos já dar o start para esses princípios, né? Quando a gente fala de princípios de governança clínica, quais são os pilares que sustentam esses princípios? Perfeito, assim, a gente tem alguns pilares que são fundamentais da gente colocar aqui na discussão. Então, assim, não vou falar em ordem de importância, né? Mas talvez o primeiro pilar é entender que a gente tem que ter um sistema que a gente chama de sistema de melhoria contínua. Então, de alguma forma, a instituição ela tem que estar organizada por processos. Então, aquela coisa que eu falei agora há pouco, assim, de entender que as coisas não acontecem por sorte ou por azar, né? Por acaso. As coisas acontecem porque elas são desenhadas para acontecer de determinada forma com maior probabilidade. Claro que a gente vive no mundo real, a exceção sempre existe, mas a gente tem que ter um desenho de melhoria contínua que a gente desenha o processo e a gente continuamente ajusta esses processos para torná-los cada vez melhor, porque as situações do mundo real elas são dinâmicas mesmo, né? Assim, outro elemento fundamental aqui, em relação agora às pessoas, é que a gente tem que entender também que as pessoas têm que estar motivadas, né? Têm que estar engajadas para que um sistema como esse funcione. Então, falar de cultura, falar de engajamento, falar de propósito, falar de educação, né, de como que essas pessoas estão capacitadas tanto tecnicamente, né, nos hard skills quanto nos soft skills, é fundamental também para que isso funcione. Gestão de dados e informação é outro pilar fundamental. Então, para que um sistema robusto desse, complexo desse, e aí, de novo, Gil, assim, tô pensando aqui no mundo real, né, num hospital real cheio de problema, que tem limitações de orçamento, tem limitações aí de várias ordens, fazer com que isso tudo aconteça mesmo de forma real e harmônica, exige também que exista um desenvolvimento contínuo de pessoas e uma prestação de contas e de dados, que eu estava dizendo agora. Então a gente precisa que as pessoas e os processos estejam organizadas de forma que a gente tenha informação e dado, que a gente costuma falar que são os indicadores, né, para tomar decisão baseada em dados. Então, num resumo, assim, a gente tem outros pilares importantes aí também, mas eu destacaria esses que eu falei. Então, processos, né, pessoas e uma gestão baseada em dados, que a gente chama o termo em inglês que é gestão data-driven, mas a gente tem que tomar decisões, boas decisões, baseadas em bons dados. Então, acho que isso aí é o cerne assim, da governança clínica, e essa talvez seja a casa. Assim. E a base, o alicerce disso tudo, para mim, é cultura organizacional. Então, assim, é impossível falar de governança clínica e falar de bons processos, boas pessoas, bons sistemas, se a gente não falar também de cultura organizacional que permita que isso floresça. Então, falar de cultura organizacional é fundamental como base para essa conversa toda. Ótimo. Então, Rodrigo, tentando sistematizar esse seu raciocínio, a governança clínica ela acaba sendo centro de decisões. Para que eu tenha boas decisões, eu preciso de dados que alimentem essas decisões para que elas sejam as mais certas possíveis, né? E para isso eu preciso de um pensamento crítico, um pensamento estratégico, e isso envolve pessoas, envolve o pensamento em relação aos processos, né? E aí, como você disse, né, pensar nisso teoricamente já é um pensamento complexo, já é um sistema complexo. Quando isso está aplicado na vida real, com todas as contingências que podem acontecer, principalmente em serviços de saúde, isso torna-se mais complexo ainda, o que torna mais necessário ainda que esse sistema de tomada de decisões seja baseado em uma governança, no nosso caso, uma governança clínica bem fundamentada, né? Senão a gente não consegue tomar essas decisões de maneira acertada. Pensando nisso em termos globais, Rodrigo, o que você pode mostrar para nós ou discutir com a gente a respeito de modelos internacionais de governança clínica?
Tá, então eu vou responder a sua pergunta, Ju, voltando um pouquinho no tempo, hein? Indo na origem. A governança clínica nasceu por dores reais. Então, não foi um exercício simplesmente mental, alguém sentou numa mesa e ficou lá matutando e criando modelo. Ela veio de um caso muito triste, inclusive, assim, que ficou bem famoso aí na década de 90, que foi da morte de crianças aí num hospital lá da Inglaterra, né, que foi o berço da governança clínica. E na investigação dessas mortes viram que tinham causas evitáveis mesmo, assim. Então, crianças mesmo, bebês, né, estavam evoluindo a óbito por questões que poderiam ser melhoradas. Isso gerou um documento e, a partir disso, na década de 90, na Inglaterra, nasceu esse conceito mesmo, assim, estruturado de governança clínica, que é justamente entender que a coisa precisa de um desenho de processos de forma sistemática. Não basta cada um com boa vontade fazer do jeito que acha que é melhor, né? Assim, a gente precisa organizar essa história. Então veio daí. Isso se desenvolveu muito, né, no NHS, no NHS, que é o SUS lá da Inglaterra, e isso cresceu, foram criados novos modelos, novos conceitos e tudo. E isso tomou também em outras partes do mundo. Então a governança clínica se espalhou para a Europa, para o Canadá, para os Estados Unidos, para o Brasil, enfim. E nos Estados Unidos também eu destaco uma instituição que chama IHI, que chama, né, a sigla significa Institute for Health Improvement. Então, na verdade, é um instituto de melhoria em saúde, né, que o IHI é um instituto sem fins lucrativos, que talvez foi a instituição que isoladamente mais fez a governança clínica crescer e se estruturar e ficar mais clara, assim, de que nós estamos falando, né, mais tangível, mais palpável, o que é isso. Então hoje, aí, nós estamos falando aí de uma história aí que já vem de uns 30 anos, a gente já tem uma robustez, uma aplicabilidade disso no mundo inteiro. É interessante tocar nesse assunto, que fala que governança clínica não é papo de país rico e não é papo de hospital caro. É papo de todo mundo. Dá para fazer melhorias em processos, né, em sistemas, em pessoas, e fazer governança clínica basicamente em qualquer lugar. É claro que, a depender do contexto, dá para fazer mais ou menos coisa, vai demorar mais ou menos, o impacto vai ser maior ou menor, claro, isso é claro. Os desafios mudam, mas são modelos, são proposições que são de fato de aplicação universal. Ótimo. Então e essas normas, esses modelos, eles não são rígidos, né, Rodrigo? Eu consigo flexibilizar de acordo com a minha realidade, né? É isso que você quis dizer, né? Na verdade, tem que flexibilizar. Assim, eu costumo falar que o que a gente tem que estar alinhado é na premissa. A gente tem que estar alinhado na base. Assim, nós estamos falando da mesma coisa, a gente está na mesma página, os conceitos estão claros, as premissas estão claras. Isso aí tem que estar claro, isso aí a gente tem que botar na mesa e discutir. Então, quando a gente fala assim de segurança e qualidade, né, Gil, a gente tem que ser um pouquinho mais preciso, assim. Quais são os padrões de segurança e qualidade que a gente quer chegar, assim. E isso, para ser preciso, tem que ter indicador, como a gente está falando agora há pouco. Então eu tenho que entender no meu meio, na minha realidade, o que é uma taxa, por exemplo, de infecção, ou de quedas, ou de lesão por pressão, ou qualquer outro indicador de qualidade, que eu considero que é a meta que eu quero alcançar. Assim. Eu tenho que tornar essa coisa mais tangível. Então o primeiro ponto é esse, é que tem que aplicar para a minha realidade. E qual que é a medida que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Beleza, mas eu entendi que esse negócio de governança clínica é um sistema que é importante, né, para gerar segurança e qualidade. Mas na prática, como é que eu faço isso acontecer? Então, na prática, isso tem a ver com, em cada instituição, entender aquela dinâmica de funcionamento dos processos, de formação das pessoas, de expertises, e entender, assim, já que tem clareza de onde que eu quero chegar, o como eu vou chegar, que é a governança clínica, tem que ter os princípios na mesa, mas esse como ele tem que ser customizado para cada cenário, senão não dá certo.
ele tem que partir de dentro para fora, né? Não adianta chegar lá uma pessoa, vamos colocar da Inglaterra, que é a maior especialista no mundo em governança clínica, chegar no hospital no interior do Brasil e achar que vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V ali, né? Vai aplicar do jeitinho que aplicou na Inglaterra. Não é bem assim. Tem que ser adaptado para cada realidade e isso é possível de ser feito assim com toda a certeza. Então, na verdade, não é que é uma qualidade ela ser flexível, é uma necessidade que os modelos sejam flexíveis, né? Porque cada realidade é uma realidade. E aí, essa compreensão, Rodrigo, eu preciso, as pessoas envolvidas, elas precisam tanto da compreensão dos próprios processos, como da compreensão, eu vou colocar entre aspas, da compreensão teórica desse ferramental que vai ser utilizado, né, para poder extrair toda a potencialidade dessas ferramentas, né, essa questão de definir indicadores, as questões de estrutura organizacional, eu preciso ter tudo isso muito bem definido para que eu possa extrair o maior potencial possível desses modelos, né? É exatamente isso. Eu acho que assim, o primeiro passo, Ju, é de fato a gente entender em cada realidade qual que é a dor principal ali, né? Então, para determinada instituição, a principal dor pode ser desperdício de recurso, que muitas vezes tem a ver com giro de leito, por exemplo, né? A média permanência dos pacientes é mais alta do que o desejável, porque uma série de coisas não acontecem no tempo que elas deveriam acontecer. Em outro hospital pode ser que a principal dor seja a taxa de infecção, ou pode ser um mix, né, de ineficiências também, de taxa de infecção e mortalidade. Então, enfim, as dores elas têm que ser bem compreendidas. E para resolver, que aí de novo aí que entra a governança clínica, essas premissas têm que estar muito claras. A primeira é fugir da noção de culpa individual, né? Assim, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, tal. Não é isso. Então, é tentar trazer a discussão para a ótica do processo. Então, se a gente está entendendo que existe uma dor clara e que a gente entende que não dá para resolver só culpando os outros, né? Então, o primeiro passo é organizar, de fato, como você falou, a questão organizacional aí, organizar, de fato, uma estrutura organizacional que permita colocar esse problema na mesa, analisar o processo, achar a causa raiz, né, achar onde de fato está o problema e tomar a decisão para corrigir. Que aí pode ser uma coisa mais complexa, que envolva até questões financeiras, mas usualmente, e pela minha experiência também de vivência prática, com ferramentas de processo, a gente consegue melhorar muita coisa. Basta dizer que ainda no século XXI, uma das principais causas de infecção e mortalidade evitável em hospitais é lavar a mão, né? Então, assim, só nisso dá para ter a noção do tanto que coisas simples podem gerar grandes impactos mesmo. Então, de novo, tem que extrair os conceitos e os desenhos das experiências que deram certo no mundo afora, mas para aplicar tem que entender qual que é a dor daquele lugar e quais são as possibilidades de organizacionais, de cultura, de estrutura, de processos para atacar aquela dor em cada contexto específico. Ótimo, muito bom. Eu acho que essa primeira parte que a gente tentou colocar aí os conceitos, eu acho que ficou muito claro, viu, Rodrigo? Muito obrigado. Você foi muito, muito certeiro nas tuas colocações. Para tentar ilustrar agora como é que alguns desses conceitos podem se traduzir na prática, vamos trabalhar um pouco com o texto base que a gente colocou, e que é muito interessante, que é o conceito do Red and Green Bad Days. Você pode tentar explicar para a gente como é que isso funciona dentro do contexto de um hospital? Claro. Eu vivi implementação de dias verdes e vermelhos, né? Que é o Red and Green Bad Days, 2 vezes, Gil. Uma vez no hospital público e outra vez no hospital privado. Ambas foram muito bem sucedidas, assim. Então, tem experiência prática mesmo para mostrar que isso dá certo.
Então, de novo, ó, o Red and Green Bad Days é uma ferramenta que está dentro de um contexto mais amplo, que é a própria governança clínica. Então, tem que ter uma estruturação dos processos assistenciais. Então, assim, a formação dos comitês, definição de indicadores padrão, os rituais de gestão, essas coisas estruturantes, elas vêm antes, né, das ferramentas. Mas isso é um ponto que eu acho que é basilar, assim, né? Ele é fundamental em qualquer instituição de saúde contemporânea. E às vezes você tem lá o fórum, então, por exemplo, tem o núcleo de segurança do paciente, ou tem outros fóruns da qualidade de núcleo, ou fóruns administrativos e tudo. As pessoas têm dores, mas essas dores às vezes não se resolvem. Eu acho que porque falta método mesmo, falta ferramental, às vezes falta alinhamento de conceito, colocar todo mundo na mesa para conversar e tal. Então, essa estratégia de dias verdes e vermelhos, ele tenta atacar essa parte prática. Beleza, eu tenho uma dor ali e eu quero saber como é que eu resolvo ela. Então, vou dar alguns exemplos aqui, né? Assim, como é que funciona a ferramenta de forma bem simples, assim. Ela funciona por um alinhamento de rotinas com as pessoas que estão na operação para entender o que é um desperdício, entender o que é um dia hospitalar que não foi bem utilizado, que foi desperdiçado. Exemplo, aguardando um exame. Exemplo, aguardando um laudo. Aguardando uma interconsulta. Aguardando vaga no bloco. A palavra aguardar, né, assim, não é uma palavra adequada para um hospital, né, assim, num mundo ideal, obviamente que isso nem sempre é assim, as coisas deveriam acontecer a tempo e a hora, né, porque estar no hospital já carrega riscos, né, e não é o desejo do paciente, assim. Então a gente deveria ser bem eficiente mesmo nos tempos. Então se a pessoa está aguardando, tem algum desperdício, tem alguma coisa que está fora do lugar ali. Mas se a gente aborda isso de forma não sistematizada, cai naquele perigo de falar assim, nossa, mas a culpa é do Gil. O Gil é muito preguiçoso. O Gil é o cara lá do raio-x, né? Não tem jeito, cara. Toda vez eu peço do cara, o cara demora para subir. Ou a dona Maria lá, que é da tomografia. Ou o João, que é do ecocardiograma. Ou a Joana, que é do bloco. Você vai para esse lado, assim, você não estrutura e não aprofunda o problema. Fica na superfície ali. Começa a reclamar, mas não resolve. Então, o que os dias vermelhos propõem? Primeiro, classifique, nomeie. Então, um dia vermelho é um dia que teve um desperdício, esses exemplos que eu dei aqui, mas como qualquer outro, de forma que o paciente não recebeu algo que deveria ter recebido. Ele está aguardando, ele está esperando, enfim. Então, o primeiro ponto é esse, é um dia vermelho. E agora, o mais importante, depois que classifica e que essa informação, de fato, ela é publicizada, né, as pessoas têm acesso a essa informação, o mais importante da ferramenta é tratar. Então, beleza, se eu tive um dia vermelho, eu tenho que entender por quê. Então, tem que entender o que a gente chama assim, de causa raiz mesmo, né, que não é a culpa do fulano. É porque o meu acordo, por exemplo, e a minha escala para determinada especialidade não está adequada, né? Ou porque o desenho de fluxo entre setores, os acordos, o tempo que um tem que entregar alguma coisa para o outro não está muito clara, então a coisa acaba se confundindo. É porque está tendo conflito de agenda entre uma atividade e outra, e aí tem que tratar isso. Então, quando você vai esmiuçar e aprofundar, você percebe que geralmente tem coisas que são relativamente simples mesmo, de envolver os setores, colocar na mesa e falar assim, tomografia, o que você precisa para me entregar um exame em até 24 horas? E aí colocar na mesa, colocar aí de novo, aí para cada instituição, né, o que está em jogo, o que pode ser resolvido e tudo. E atuar nisso. Então a lógica dos dias vermelhos é que com o tempo você vai tendo cada vez menos dias vermelhos, porque você vai atuando nas causas raízes e resolvendo esses gargalos aí, assim, seja de ineficiência, seja de risco para o paciente, que são mapeados, e vão sendo resolvidos com metodologia mesmo. Isso me parece bem clara. O que me parece que fica muito claro é a total
o total sincronismo que isso tem com a governança clínica, né, Rodrigo? Quer dizer, estruturação de comitês, multidisciplinaridade de decisões, as coisas em equipe sendo identificadas para depois serem solucionadas dentro da visão dos processos, né? A definição de métricas, a questão da melhoria contínua, tudo isso tem a ver com os conceitos de governança clínica que você já colocou, né? Não, totalmente, assim, Gil, porque na verdade, na origem, tudo tem a ver com a sistematização das práticas, tanto assistenciais quanto administrativas relacionadas à saúde, né? Assim, tem a ver com essa coisa de que no cada um por si, a coisa não dá certo. Então a governança clínica traz essa ideia de sistematização, de organização, de desenho de processos, dessa robustez. E nesse guarda-chuva, nesse grande guarda-chuva que é a governança clínica, a gente tem alguns elementos aí que são de ordem mais prática, de como é que isso opera no dia a dia mesmo. Então, dias verdes e vermelhos é um exemplo, mas tem outros exemplos simples, assim. Vou dar um exemplo que eu acho maravilhoso, assim, porque ele é super simples e super eficiente, que se chama plano terapêutico. Quando o paciente está no hospital internado, é muito comum, eu vou dar um exemplo de uma internação clínica, assim, por exemplo, uma pneumonia. É muito comum que as pessoas vão fazendo as coisas pensando um dia de cada vez, né? E vão seguindo ali. E ninguém para olhar, planejar e tal no médio prazo, assim, né? E para estimar meta, etc. E o plano terapêutico, ele visa organizar isso. Então pense, se o paciente chega e de acordo com os dados clínicos, idade e outras coisas, você consegue definir, mesmo que aproximadamente, uma data provável de alta, e indo de trás para frente, você consegue definir quais as metas você tem que atingir para esse paciente estar de alta, por exemplo, está sem febre, está sem nenhum sinal de gravidade, por exemplo, né? A pressão está boa, o padrão respiratório está bom, etc. Tem um suporte social e familiar adequado para ir para o domicílio, está com antibiótico por via oral, por exemplo, estou falando alguns exemplos aqui. Se a gente consegue ter essa clareza, isso nada mais é do que um plano terapêutico, a coisa muda de figura, porque você começa a ter parâmetro. Então, eu tenho parâmetro do que eu preciso, como eu preciso e para quando eu preciso. Então, isso nada mais é do que o plano terapêutico. Obviamente, ele é multidisciplinar, né? Assim, não é só médico, nem só de enfermagem, isso envolve toda a equipe multidisciplinar. Isso organiza o cuidado e foge daquela lógica do profissional passar no hospital, fazer o trabalho dele ali de forma isolada, fragmentada, sem diálogo com as demais categorias profissionais e sem visão longitudinal. Então, o plano terapêutico é um bom exemplo de como aplicar a governança clínica, como é também, de forma complementar, os dias verdes e vermelhos, que aí vão ver, diante de uma atuação, né, de uma assistência prestada, o que funcionou, o que não funcionou e vão corrigir o que deu errado. É basicamente isso. Então, são maneiras de fazer a governança clínica acontecer. E para isso tudo funcionar, Rodrigo, a implementação, né, para que a implementação prática da governança clínica possa funcionar, a questão da estruturação dos comitês e dos processos é essencial, né? Dentro de tudo isso que você está falando, a comunicação multidisciplinar, a liderança, tudo isso é essencial para que eu consiga ter essa governança funcionando efetivamente, né? Sim. Ju, na base, eu acho que a gente tem que ter cultura organizacional e liderança. Então, as lideranças, sejam administrativas, sejam clínicas, tem que ter muito engajamento e vontade mesmo, e clareza de propósito do que se quer atingir. Então, essa é a estrutura fundamental. Tem uma frase muito famosa desse negócio de cultura, de um cara que chama Peter Drucker, né, que é um grande estudioso de gestão, que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? Então, assim, uma organização, seja ela de saúde ou não, que não tem uma cultura, que não se preocupa com a sua cultura, que tem uma gestão de cultura, não adianta ela querer ter uma boa estratégia de negócio, uma boa estratégia de assistência. Então, o primeiro passo é a cultura. Então, quando a gente fala de cultura de segurança e qualidade,
Em todas as nossas decisões e conversas no hospital, o paciente tem que estar no centro. Então, esse é o ponto fundamental. Então, se a gente entende que o paciente tem que estar no centro, e se os desfechos do paciente são o que mais importam, aí a gente vai tentar atingi-los de maneira custo-efetiva. Aí vem, como que a gente vai conseguir fazer isso? Tem que estruturar, né? Por acaso, cada um por si, a gente já entendeu que não dá certo. Mesmo com boa vontade e mesmo com gente bem treinada, assim, bem capacitada, né, tecnicamente. Precisa de mais que isso. Aí entra a camada do desenho de processos. Então, desenho é desenho mesmo, né? É entender de que forma que as coisas se organizam para acontecer melhor. E aí, junto com isso, vem as pessoas, na parte também de educação continuada, não só de, eu falei isso mais cedo, de hard skill, né? De competências técnicas, mas muito de competências comportamentais. Vem a gestão de dados e o uso disso por meio de sistemas, para a gente ter clareza dos números, o que está acontecendo, para onde que eu estou indo, eu estou atingindo meu objetivo, não estou atingindo, tem que corrigir rota. Então, assim, pessoas, processos, sistemas se juntam para fazer que isso aconteça, mas nessa base fundamental aí que é a cultura organizacional. Ótimo. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, né, Rodrigo? A intenção nossa é justamente criar essa cultura, oferecer esses recursos teóricos e experiências práticas para que essa cultura organizacional seja consolidada, porque é aquilo que você disse, né? Processos passam, pessoas passam, estratégias são pontuais, mas a cultura organizacional, a filosofia de processos, ela tem que estar estruturada e é a base para tudo mesmo. Já indo para o encerramento, Rodrigo, qual que seria uma mensagem assim basal para esse módulo 1 que você quer deixar para os nossos ouvintes, por favor? Gil, é super importante a gente falar de conceito e a gente falar de alguns termos técnicos, né, e tudo, mas ao mesmo tempo eu queria, a primeira coisa é tirar esse peso um pouquinho e falar que governança clínica é uma coisa totalmente factível e possível de ser implementada. Mesmo assim, eu estou falando de experiência de hospital aqui de Belo Horizonte, né, onde eu moro, hospital público com várias dificuldades de ordem financeira e até de organização de processos, e que a gente viveu muitas melhorias, assim, muitas mesmo, por meio de organização de governança clínica. Então, é possível. E o segundo ponto é que, para acontecer, o elemento fundamental, assim, é o engajamento das pessoas numa cultura de colaboração. Então, sentar na mesa com diferentes áreas, com colegas de diferentes setores, tirar aquela cultura da culpa, né, de achar culpado, e ir para a cultura de melhoria genuína, né, de como podemos juntos melhorar isso aqui, é o que faz a chave virar. Porque a parte técnica de ferramenta, a gente falou de implantar plano terapêutico, de implantar comitês com gestão por indicadores, né, um sisteminha que nos gere esses indicadores e gerir isso, ou os dias verdes e vermelhos, essa não é a parte mais difícil. E nem a mais importante. A mais importante é, de fato, esse movimento e essa colaboração entre equipes, entre pessoas. Então, eu fecho com esses 2 pontos. É possível, acredite, confie, é possível, e depende muito desse engajamento. Então, a gente pede, assim, estamos muito, né, Gilson? Estamos muito satisfeitos, assim, com esse projeto juntos aqui, mas esse engajamento de todo mundo para colocar a energia, o coração e a cabeça nesse projeto, que com certeza muita coisa boa está por vir. Ótimo. Muito obrigado, Rodrigo. Então, hoje a gente trabalhou com essa parte do módulo 1 de Fundamentos da Governança Clínica. Continuem acompanhando a gente lá no ambiente virtual. No módulo 2, que é o próximo, a gente vai discutir a questão das ferramentas.
e depois continuamos, sempre lembrando que essas especialidades vão ser tratadas todas paralelamente, os grupos de especialistas já estão formados e a gente vai contar com os tutores, inclusive com o Rodrigo, e já agradecendo especialmente ao Rodrigo por mais essa oportunidade de estar trocando esse conhecimento. Obrigado, Rodrigo, obrigado ao pessoal que nos ouviu até agora e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todo mundo, até a próxima.